3 versículos deste salmo maravilhoso. O livro dos Salmos começa com uma carta, com um livro, com esse versículo 1, 2, 3, hasta o 6, aún temos lido hasta o 3, muito importantes para a prosperidade de nossas vidas. Eu quero falar sobre a prosperidade, aunque muitas vezes quando falamos de prosperidade, sempre vinculamos prosperidade com economia, meios, recursos financeiros. E, biblicamente, não é isso. Mas iremos meditar em estes 3 versículos e vamos ver pelo menos 3 verdades que nós outros encontramos no versículo de número 3. Que as 3 verdades que encontramos no versículo 3, ela está vinculada ao versículo de número 1. O versículo de número 1 deste salmo é a base, é a estrutura para o que deve ou o que posteriormente pode acontecer em nossas vidas, e vemos o resultado com uma orientação bíblica a partir do versículo de número 2 e 3, a partir do 3 precisamente. Mas antes de entrarmos aqui, observamos que a Bíblia nos diz que Deus é o dono do ouro e é dono da plata. Deus tem o controle de toda a riqueza em suas mãos. Deus tem o controle, Deus tem o governo de todo. E é muito comum, é muito normal, como hoje o diácono irmão John compartilhou na palavra com os irmãos, falava mais ou menos do tema. É muito comum nós outros pensarmos ou nos depararmos com pessoas que confrontam nossas vidas, ou nossa prédica, ou nossa crença, quando nós outros declaramos que o Senhor é dono do ouro, dono da plata. E que estou ela aqui, desde quando estava, não toques aí. Que o Senhor é dono do ouro, dono da plata, e muitos passamos por situações complicadas, do seguinte, complicadíssimas. E há pessoas que chegam a pensar e dizer que todos os que professam uma fé em Cristo são pessoas pobres, são pessoas que passam situações economicamente difíceis, e nós outros vivimos algumas sequências de dificuldades, e muitos de nós outros las chamamos de provas para nos incomodar menos, para maquiar um pouco a situação. Nem todos seremos ou somos ou seremos chamados a serem ricos, mas biblicamente todos somos chamados a serem prósperos, e podemos ser prósperos, e se o Espírito do Senhor nos ajudar, vamos entender por la palavra. El Salmo 1, todos os que estão alinhados com o Senhor, vivendo o que disse o versículo de número 1, aí o que acontece no versículo de número 3, são 3 verdades que são aplicadas na vida de aqueles que estão de acordo com o versículo 1. É a prosperidade a nossas vidas, ela vai chegar para a vida da igreja quando a igreja estiver vinculada com a palavra. Quando o Senhor habla com Josué, no capítulo de número 1, após a ausência de Moisés, o Senhor deixa para Josué uma instrução importante, que devemos guardá-la e tê-la muito presente em nossos dias. O Senhor disse para Josué assim: mi servo Moisés ha muerto. Certamente, irmãos, Deus estava entre linhas dizendo para Josué que muitas bendições na vida de Josué e do povo de Israel vieram salpicadas por la bendição que estava sobre Moisés. E o Senhor estava dizendo para Josué: agora Moisés não está. Agora o Senhor disse para Josué: esforça-te e seas valiente, porque tu harás com que esse povo, Deus estava falando com Josué, após a ausência de Moisés,
que tú harás con que este pueblo herede la tierra de la promesa. Aí, se lermos todo o capítulo, vamos ver que o Senhor pede para Josué não apartar da lei. O Senhor pede para Josué meditar em ela dia e noite. E aí o Senhor diz para Josué assim: e aonde colocares ou aonde esconder a planta de tus pés, eu te harei prosperar. Mas é muito bonito lermos o texto e guardarmos o que o Senhor nos disse: aonde formos, Deus nos hará prosperar. Mas o que Deus estava dizendo para Josué era: a prosperidade vai vir quando tu guardar toda a palavra, toda a lei, meditar e actuar conforme a palavra dia e noite, não desviar nem para um lado e nem para outro. E aonde fores, Deus se hará prosperar, porque Josué iria instruído por el Senhor, guardado por a palavra de Deus. Mas a primeira verdade, versículo 3, que são aplicadas àqueles que estão de acordo com o versículo 1, é: dá su fruto. Foi chamado para frutificar. Não é algo improdutivo. Observe que o versículo 3 diz: será como árvore plantado junto a las corrientes de água, que dá su fruto em su tempo. Há um tempo aqui determinado. E esse tempo é o tempo da espera do Senhor em nossas vidas. Mas a primeira verdade é que frutificaremos, que produziremos frutos. Estamos falando de prosperidade. Fruto simboliza prosperidade. A segunda verdade aqui é o versículo 3, diz: e sua honra não cai. Os irmãos sabem que no inverno rigoroso, a maioria das plantas necessitam, irmãos, retirar do suelo nutrientes para manter-se verde. Chega um momento em que a sequia ou o inverno forte leva as plantas a desprender-se de algo para que elas possam seguir vivas. E elas desprendem de suas hojas, as hojas caem ao redor da planta e muitas destas hojas se transformam ali em abono para essas plantas. Elas têm que desprender-se para sobreviver. Os irmãos veem a hora, todo está verde, todo está bonito, mas quando chega o inverno e assota, aí é necessário desprender, as hojas caem e as plantas se quedam secas. O salmista disse aqui: sua honra não cai. É decir, aunque em tempo de crise, em tempos de desafios, não sofrerá nenhuma perda. Não se olvide que tudo isso está relacionado ao versículo 1. Então, por isso o salmista disse aqui: e sua honra não cai. Passa todas as situações e tu permaneces verde. Tu permaneces estável para a glória do Senhor Jesus. E a terceira é: e todo lo que hace prosperará. É um assunto, insisto, delicado, porque quando falamos de prosperidade, vinculamos a moedas, vinculamos a dinheiro. E dinheiro faz parte do campo da prosperidade. Mas a prosperidade não se resume em isso, irmãos. Então, vocês observemos que o versículo 13 diz: todo lo que hace prosperará. Nós outros não podemos confundir uma coisa com outra, mas devemos anular a ideia de que passar alguma dificuldade econômica é um plano que Deus ha reservado para nossas vidas. Não é um plano que Deus ha reservado para nossas vidas. Deus nos mantém assim para nós outros, muitas vezes, não desviarmos de los caminhos do Senhor. Então, não vamos atribuir isto a Deus. Vamos atribuir a que nossa conversão verdadeira aún não ha chegado. E Deus sabe todo. Exemplo: há pessoas que Deus não lhe pode dar um veículo. Se Deus lhe der um veículo, ele desaparece. Nunca mais veremos na casa do Senhor agradecendo a Deus.
ele vai desaparecer. Ele vai sair todos os dias para um lugar e para outro, e ele vai olvidar da gratidão. Ele vai deixar de agradecer ao Senhor. E Deus conhece nossas vidas. Deus sabe de nossos pensamentos. Nós outros podemos enganar pessoas, mas a Deus não seremos capazes de enganar. A muitos de nós outros, Deus não nos dará riquezas, porque Deus sabe que as riquezas levará nossa alma ao inferno, porque vamos deixar de agradecer a Deus. Então, Deus, ao conhecer e ao saber que nós não estamos convertidos por completo, não seremos gratos, então esse é o resultado de sermos mantenidos em uma situação de sustento diário, sem ter meio suficiente para grandes coisas em nossas vidas, porque Deus conhece nosso coração, Deus sabe. Então, Deus te quer em sua presença lhe adorando, não importa com riqueza ou sem riqueza, porque para o Senhor nós outros não valemos lo que temos, os senhores, tu vales para Deus, porque o Senhor te comprou na cruz del Calvário. Aí ha sido invertido um valor enorme em ti, mas se o Senhor te dar alas, tu volarás, desaparecerás pela presença de Deus, abandonarás cargos, ocupações, ministérios, se olvidará de Deus para sempre. Então, Deus é necessário, se vê obrigado a dar-nos o maná diário, porque senão, queridos, desaparecemos, serpente arrastra, porque não tem alas, porque se eles conquistar alas, não arrastrarás, volarás. Então seremos mantenidos assim. Então não podemos atribuir nosso estado a uma condição que Deus nos quer assim. Não, Senhor, Deus não nos quer assim. Deus é o maior interessado que seamos prósperos, tanto espiritualmente como materialmente, mas nossa fé não alcança, nosso nível de gratidão será pequeno quando seremos possuidores de grandes conquistas, e o Senhor quer um povo agradecido. Então Deus nos mantém aí, irmãos, Deus nos mantendrá desta forma. Necessitamos prosperar em todo. Antes de entrarmos nos elementos que ocasionam a prosperidade em nossas vidas, prospere no ministério que Deus te ha confiado. Como posso prosperar nesse ministério? Que seria prosperar? Seria uma grande inversão em meu amado? Não, Senhor. É exercerlo para Deus, a prosperidade. Em sua original, se vamos ver no Antigo Testamento, significa ausência de necessidade, buenos resultados e abundância. Então seremos prósperos. Então seremos bendecidos, porque não há ausência de necessidade. Há pessoas que querem prosperar na vida, mas eles querem pensar em alto, eles não querem começar os escalões necessários, e às vezes ele está em uma sala de espera do Senhor, que é a antessala que ele vai conduzir ao lugar desejado, mas esse tempo de preparo ele não é capaz de absorver, de preparar e passar por esse período para alcançar uma prosperidade maior. Todos queremos chegar a grandes conquistas, mas todo deve iniciar-se com algo. Então, quando uma oportunidade aparecer em nossas vidas, agarre-la e hazlo da melhor maneira possível. Todos queremos, os que trabalhamos em empresas, queremos crescer na empresa e prosperar. E o chefe vai pensar, ponendo-nos em um posto que não desejaríamos. Mas é necessário desenvolver esta atividade ali, esperar para hacerlo da melhor maneira possível. Esta é a única forma de crescer e prosperar. Com Deus não é diferente. Nossa vida espiritual avançará e seremos mais prósperos quando nós outros aprendermos a exercer a função que Deus nos ha dado
da melhor maneira possível, então Deus nos elevará a um grado maior. Mas às vezes descuidamos, aprendemos aquele básico e não queremos saber mais. Creemos que aquilo é suficiente e isso serve para todas as áreas de nossas vidas, seja profissional, seja espiritual, seja todas as áreas de nossas vidas. Isso serve. Aprendeu, podemos seguir aprendendo. Às vezes pensamos que já não tenho que aprender e tenho que aprender todos os dias. Todos os dias seremos capazes de aprender. Em um ofício, as coisas se inovam, avançam, há avanços, a tecnologia caminha. Então, se temos aprendido um ofício, devemos acompanhar e crescer e avançar, senão vamos quedarmos atrás. Quando fui da casa de meus pais com 13 anos, estuve um ano para aprender o ofício de eletricidade de veículos. Hoje, irmãos, não tem nada a ver com aquilo que aprendi. Se houvesse quedado há esses anos de atrás, hoje não poderia exercer esta função, porque aquilo já se quedou obsoleto. Aquilo foi uma base. Os tempos e as coisas mudaram e devemos seguir avançando para melhorar. E às vezes pensamos que o pouco que aprendemos é suficiente e não temos o anelo, o desejo de prosperar e crescer. Com isso é suficiente. Isso já basta. Para mim já serve. Ele é aprendido tal coisa, mas há 1000 maneiras de fazer determinadas coisas. E devo prosperar nisso. Devo encontrar, devo dar buenos resultados. Ter o caminho facilitado. Para nada encontramos no registro bíblico que isso está relacionado com meios econômicos. A prosperidade está relacionada em todos os aspectos de nossa vida. Todos. Quando relacionamos prosperidade com economia, meios econômicos, podemos faltar em algo. Para termos uma ideia, há pessoas que 10.000 euros solucionaria todos os problemas. Todos. Alguns podem ser assim, com 10.000 euros nas mãos agora mesmo, soluciono todos os meus problemas. Os irmãos querem ver como é tão relativo a moneda? E há pessoas que nem com 1 milhão solucionaria seus problemas. Não solucionaria. Há pessoas que dizem 10.000 soluciona todo para mim. E outros com 1 milhão não seria capaz de solucionar seu problema. Por exemplo, uma enfermidade que não tem cura. Não se gastar toda essa riqueza, porque não seria a solução para esse problema. Prosperidade é o resultado de um comprometimento com excelência. Com excelência, esforço e foco. É muito difícil ver uma pessoa prosperar se ele não tem foco, se ele não tem um comprometimento, ele não para. Os irmãos observem no âmbito profissional. De vez em quando tenho a oportunidade de ler alguns currículos que chegam na empresa. Às vezes há assim um montão de currículos. E a pessoa pensa que é desventaja ele poder, no ano 2019, 6 meses em uma empresa. No ano 2020, outros 6 em outra. No 2021, outros. Eles pensam que por passar por vários lugares, agranda seu currículo. Ao contrário. Meu currículo, desde que comecei a trabalhar, se eu poner as empresas que he trabalhado, só posso poner 3. Não posso poner mais, porque nunca he trabalhado em outro sítio. Em la que sou, vou para 17 anos no mesmo lugar. Hemos tenido indiferenças? Muitas. Hemos tenido problemas? Muitíssimos. Mas ali sigo. 17 anos. Porque há um comprometimento, esforço e foco. Às vezes queremos correr os 1000 pájaros que estão voando. Esse é grande, corro esse. Não, solta esse porque há outro maior aqui. E assim vamos andar. Quando nos damos conta, soltamos o último e não hemos quedado com nenhum.
Necessito ter foco. Necessito ser focado em algo. Necessito estabilizar-me, estar estável em um sítio para alcançar essa prosperidade. Cambiar de diversos sítios correndo atrás da prosperidade me hará inestável e nunca prosperarei, porque a prosperidade é um comprometimento com excelência. Hoje não está de todo bem, pero amanhã melhorará. Paciência, esperarei. E se Deus tem um projeto nesse lugar, se a palavra de Josué 1 se cumprirá, ou se eu estou de acordo conforme a palavra, não é necessário ir a outro lugar. Deus me prosperará aqui. Deus me bendecerá aqui. Ofertas maiores, todos hemos recebido. Mas sempre pensado, se Deus tem um projeto, conquistarei coisas aqui. Para que ir a outros lugares? Se tenho a possibilidade e a bendição de Deus sobre mim, então Deus te hará prosperar. Deus te hará crescer entre tus adversidades. Espere e Deus te colocará em lugares altos. Aprenda a passar por o processo. Aprenda o processo. É difícil. Tem oportunidade de rolar, pois você vai cansar de rolar. Espere e Deus te dará resposta e Deus te prosperará. Pensamos muitas vezes que aqueles que estão em lugares onde queríamos estar, eles chegaram sem nenhum esforço. Não, senhores. Eles chegaram através de esforço. É um lugar que eu quero estar. É uma ocupação, é um ofício que eu quero aprender. Então, invierta em ti. Haga uma grande inversão em aprender, em esforçar para conquistar algo. Nós outros estamos vivendo em uma decadência, irmãos, de pessoas, não vou dizer capacitado, porque todos podemos ser capazes de fazer algo. Estamos vivendo em uma decadência de pessoas disponíveis, dispostas a aprender, que é diferente. Os irmãos observem em el mercado laboral agora mesmo. Antes, alguns anos atrás, todos os dias passavam por la empresa entregando currículos. Agora as empresas têm que pôr anúncios. E não há mano de obra qualificada. Por vários motivos. Algumas por meios econômicos. Vários, não vamos aqui detalhar. Mas por vários motivos. Mas porque há pessoas que a maioria não estão dispostas a enfrentar um processo. Em minha área, por exemplo, se busca condutores de trailer. Um carnê de trailer te vai valer ao redor de 2 mil euros para sacar. Tem que estudar 150 horas presenciais para um curso profissional. São presenciais, fins de semana. Com a inspetora de vigilando para ver se está. Antes podia enganar, mas agora já não se pode. Então, a gente echa conta. 2 mil euros para um carnê. 150 horas, mais o exame de la DRT, as práticas. Um sueldo 1.800, 1.900, depende para estar para arriba e para baixo. A gente echa conta de não merece a pena. E com isso, a decadência vai chegando. Despreparo. Pessoas não dispostas a pagar o preço. Mas a pessoa não é capaz de pensar que ele pode evoluir, que ele pode avançar, que ele vai ser uma inversão inicial, mas que ele pode avançar, que ele pode crescer. Então, se prepare para prosperar em lugar que Deus te pôs. Se prepare para que a bendição do Senhor, depois do momento de preparo, venga sobre tu vida em lugar onde tu estás. E verás que todo o que passaste antes foi um preparo para tu vida, para prosperar. Há muitos que não aguentamos uma afronta em el trabalho e já nos vamos a outro. Não esperamos. E Deus te queria bendecir naquele lugar grandemente, mas não soubeste esperar, não has querido esperar, não tiveste paciência de ser provado e aprovado.
aguanta, suporta as aflições como bom soldado de Cristo. Então, prosperidade é o resultado de um comprometimento com excelência, esforço. E aquele que está em algum lugar, irmãos, por algo és. Ele pagou um preço para estar aqui. E ele sigue pagando, porque ele não pode parar no tempo. Porque senão depois chegará outro mais preparado e lhe desplaçará. Normal, isso é normal, é lei de vida. Mas este posto era meu. Não é querido melhorar, não é querido avançar. Vem outro mais preparado que eu. Normal que ocupará este lugar. Então, Deus está dando a ti e a mim, a todos nós outros, oportunidades de crescermos, de sermos prósperos, de avançarmos e de sermos bendecidos por el Senhor. Glória a Deus. Jesus, em 34 parábolas que Jesus falou, em pelo menos 17, Jesus falava de prosperidade, de economia. E às vezes pensamos que isso é uma maldição para nossas vidas, que o dinheiro nos traz maldição. Deus derrou todo para ser usado com sabedoria. Todo o que é usado, tudo o que Deus te dá, irmãos, se é usado para a glória do Senhor, é uma bendição de Deus, é um dom de Deus para nossas vidas. Alguém abre aí a Bíblia, em Eclesiastes, capítulo de número 5, e o versículo de número 19, e os irmãos veem o que diz a palavra. Eclesiastes, capítulo 5. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellos y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. ¿Esto es qué? Don de Dios. Es una bendición de Dios. Ahora, tengo que saber a manejar esto. Lo que Deus me dá nunca pode ser maior de lo que Deus é para mim. Nunca. Se Deus te deu o coche de los sueños, isso não é mais que Deus para ti. Se Deus te deu a casa, o trabalho del sueño onde tu sempre has querido estar, se Deus te deu, glorifique ao Senhor. O cooperador Mano Manuel falava disso ali com os irmãos antes. É para Deus. Sabendo tu desejo e necessidade e tu preparo, Deus abriu essa grande porta. Agora, quando essa porta se aberta delante de ti, levante os olhos para o céu e tributa todo a Ele. Todo a Ele. E seja para a glória dele. Por isso, queridos, muitos não podemos temer. Porque Deus sabe que é dia em que tengamos algo, nos corrompemos. Nos perderemos, nos desmarcaremos, desapareceremos da presença do Senhor. Glória a Deus. Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo de número 19, todas as riquezas pertencem ao Senhor em glória, e Ele suprirá todas nossas necessidades em Cristo Jesus. Se alguém encontrou aí, pode ler Filipenses 4, 19. O que diz a palavra? Filipenses 4, 19. Mi Deus, pois, suprirá todo o que os falte, conforme a que? As suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Então, você não é uma maldição. É uma bendição do Senhor. Glória a Deus. Se há alguém que para crescer ou prosperar não necessita sofrer, rapidamente ele vai entender o processo e ele vai prosperar rápido. Mas se alguém necessita sofrer para prosperar, não atribua isso a Deus. É que de outra forma não vamos aprender, não vamos conseguir. Há pessoas que uma orientação ou um conselho lhe serve, e há outros que 1000 conselhos não lhe servem. Não vai servir. Ele vai golpear contra o muro uma e outra vez, porque não lhe serve. Então ele vai aprender a raiz do sofrimento. Aí ele vai aprender. Há pessoas que há erros que tu habla com ele e ele está atendendo. Há outros que tu lhe tem que ameaçar com ele, a chancla, o cinturão ou a vara,
para aqueles que obedecem. Aí está uma, não obedece para nada. Mientras não corra de cinturão, cabeça. Essa é a única forma de aprendermos. Há alguns que vão aprender rápido o caminho ou o lugar que Deus quer que ele esteja, e ele não vai sofrer. Há outros que ele vai sofrer. Há outros que vão passar enfermidades, desertos, provações, dificuldades. Vai orar muito para entender o que Deus quer com ele. Nunca seremos capazes de escaparmos do Senhor. Se Deus tem amor para uma obra, não importa como vai ser, mas Deus pondrá para sempre. Então, é melhor aceitar o que Deus te chamou, para o que Deus te chamou, e exercer-lo antes possível, sem sofrer, entender a mensagem divina. Porque senão, Deus para aprendermos. Para aprendermos. Aí vamos, através de nossas lágrimas, vamos aprender. Mas vamos adiante. Elementos que ocasionam a prosperidade em nossas vidas. O primeiro deles, a prosperidade, ela está vinculada a trabalho. Nunca vamos prosperar sem trabalho. Em todo. Não é só o de levantar o lunes e ir a limpiar, a fregar, ou a pintar, ou a albanir, ou algo. Não. Todas as áreas de nossas vidas. Todo o que vamos fazer. Se não há trabalho, não prosperaremos. Algumas vezes hablo aqui com o cooperador irmão Rafael sobre a música. Se não invertirmos tempo nisso, se não trabalharmos isso, não vamos conseguir. Não vamos lograr. Isso é como todo. Aquele que anela algo, ele deve trabalhar isso. Deve sofrer para isso. Ele trabalha. Não há prosperidade para perezoso. Não há. Não há. É por isso que os irmãos podem observar. Aqueles que mais estão ocupados em a obra de Deus são os que mais Deus conta com eles. Porque ele não se preocupa com fadiga, ele não se preocupa com cansaço, ele não se preocupa com calor, ele não se preocupa com inverno. Ele sempre está aí. Sempre está disposto. Ele se cansa agotado, mas ele está haciendo para Deus. Mas há outros que dão prioridades ao corpo. Há poucos dias, falávamos isso quando íamos de casa a casa. Há obreiros, que são obreiros de mão de obra. Há obreiros que, se tu vai pintar, ele está aí. Se tu vai derrubar na parede, ele está aí. Todo o que vai fazer, ele está aí. Ele quer estar, porque é um obreiro de obra. É um obreiro de amar. E Deus conta com esse tipo de pessoas. Há outros que são obreiros da palavra. Não se involucra com a obra material, mas se involucra com a espiritual. Ele está involucrado com a palavra. Tu le necessitas para a palavra, tem. Necessita para hoje, está. Necessita para amanhã, está. Necessita para passado, amanhã, está. Sempre está disponível, porque ele trabalha esta área. Não trabalha esta área, mas trabalha nesta área. E se esmera nele. Mas há outros que nem uma coisa nem outra. Mas querem estar. E estes normalmente são os que causam problemas. Porque não invertem em si mesmo. Aí começa a ver que outros estão andando, que o carro do outro está caminhando e o suyo está parado, está bloqueado. Mas porque não hace essa inversão em sua vida. Não trabalha em sua vida. E a palavra do Senhor nos disse, no livro de Provérbios, capítulo de número 24, versículo de número 33, que, vamos ver o que diz Provérbios, o sábio Salomão, capítulo 24, versículo 33, diz assim: um pouco de sonho, cabeceando outro pouco. É decir, duerme hasta o meio-dia, se levanta e dá outra cabeceadita. Mira, um pouco de sonho, cabeceando outro pouco, ponendo mano sobre mano, outro pouco para dormir. Assim vendrá
como caminante tu necessidade e tu pobreza como homem amado. Então, prosperidade não é para perezoso. Prosperidade é para aquele madrugador, lutador e trabalhador. Observe que a palavra diz, aqui está falando, um pouco de sonho, cabeceia outro pouco. Depois, ponendo mano sobre mano, outro pouco para dormir, assim vendrá como caminante tu necessidade e tu pobreza como homem amado. Aí vem as dificuldades, vem a miséria, vem a pobreza. Aí vamos perguntar, por que, Senhor? É uma provação. Não é prova. É que minha condição de vida é essa. Estava escutando alguém testificar outro dia, dizendo, pessoas se vindo para um país europeu, eles falam, aqui eu prosperei. Aqui prosperei, porque em Brasil eu não prosperava. Aqui, mire, continua o que comprar. Aí, falando, e alguém disse, mas que é o que haces aqui? Disse, mira, me levanto às 6 da manhã, corro o metro, vou trabalhar, chego a casa às 10 da noite. Não é que aqui tu has prosperado. Aqui te forçastes a trabalhar. Tu podias ser próspero em qualquer lugar se houvesse dedicado igual. Então, não é esse lugar. É nosso esforço, irmãos. É nossa dedicação. E isso vale para o que canta, para o que predica, para o que ensina, para todos. Se não invertir em conhecimento, como pode estar aqui aplicando a palavra? Como, se não trabalhamos em alguma área de nossas vidas, como podemos exercer? Como poderemos fazer algo se não trabalharmos? Observe que a pobreza vendrá a nosso encontro, nos vai faltar sabedoria, nos vai faltar entendimento, e o Espírito Santo não moverá através de nossas vidas. Devo monitorar-me e corrigir isso. Devemos golpear, como disse o apóstolo Pablo, nosso corpo e pô-lo em servidumbre para Cristo. Estamos diante de uma época, de uma geração muito mimada, que um dolor de cabeça não lhe impede trabalhar, que um dolor de estômago não lhe impede trabalhar, mas exercer para Deus. Um cansaço físico lhe impede fazer a obra que Deus colocou em suas mãos. E fazer a obra que Deus colocou em nossas mãos é o maior regalo que Deus nos pode dar. Saudoso evangelista pastor Billy Graham, o maior evangelista de todos os tempos, alguém lhe disse, por que não te apresentas para a presidência de los Estados Unidos? E ele contestou, tu te crees que eu me rebajaria a tal nível, porque hablar del reino de los cielos está por encima de la presidência de los Estados Unidos. Hacer a obra de Deus está por encima de qualquer ofício terrenal. Por isso que quando devemos fazer para Deus, quando vamos fazer para Deus, devemos dar nossa melhor versão, irmãos, nossa melhor versão. E estamos dando para Deus a pior versão nossa. A empresa tem a melhor versão. Mis amigos têm a melhor versão e Deus tem a pior. O resto, lo que sobra, cansado. Para Deus andamos assim. Vamos cambiar nosso conceito, nossa maneira de cultuar, de fazer a obra do Senhor. É algo tão gratificante fazer algo para... Não importa que, aunque seja quitar uma manchita da parede, tu serás recompensado na eternidade. Porque tu estás trabalhando em el reino de los cielos. Irmãos, quando passarmos a entender que trabalhar para Deus, o que passa aqui, estamos vinculando a prosperidade com o dinheiro.
E creemos que el hacer para Deus não lhe traz nenhum benefício. A igreja deste siglo pensa desta maneira, que exercer o ministério, que perder horas estudando a palavra, sem ter nenhuma recompensa econômica, não vale a pena. Que trabalhar para Deus sem cobrar nada econômico não merece a pena. Por isso tratamos a obra do Senhor com descaso. De qualquer maneira, por isso não seremos prósperos. Por isso não prosperaremos, porque a palavra do Senhor disse assim. Provérbios capítulo 26, versículo 14, a palavra do Senhor sábio Salomão disse que o perezoso tem pereza hasta para comer. Mira que diz o 14: como a porta gira sobre seus quicios, assim o perezoso se borda em sua cama. Mete o perezoso sua mano no plato e se cansa de levá-la à boca. Está escrito aí do Bíblia isso? Ó, comer. Me cansei. Alguém me dê de comer? E esse tipo de gente quer prosperidade, vai prosperar? E agora vamos vincular isso a nosso espiritual, que às vezes estamos com a palavra alimentando-nos e nos entra na preguiça. Estamos comendo, estamos alimentando da palavra. 5 minutos, 10 é pouco. A partir do momento em que decidi dar mais prioridade à palavra que outra coisa, é notado um câmbio extraordinário em minha vida e na vida da igreja. Porque antes de ir a trabalhar, tenho que alimentar-me 1 hora de relógio da palavra. Todos os dias. Todos os dias. Estou alimentando-me da palavra. Estamos fortalecendo nossa vida espiritual. Aí, aquele que se alimenta da palavra, ele não está isento de ser provado. Ele não está isento de passar dificuldades, de se enfermar. Mas existe uma diferença. Às vezes miramos para uma pessoa e não sabemos que ele tem o hábito de comer, de se alimentar das Escrituras. E pensamos, como nunca é provado, como nunca se enferma, como nunca se cansa, como não se fadiga. Ele se cansa, ele se fadiga, ele se desespera. Mas existe uma diferença, perdão. A palavra produz em ele um renovo eterno. A palavra lhe dá esperança para seguir. Ele se cansa, mas a palavra lhe diz que o renovo é do Senhor, que Deus renovará suas forças. Existe essa diferença. Ele é perseguido, é provado, mas a palavra lhe ensina que todo bom obreiro é provado para ser aprovado. Aleluia. E é por isso que resiste e pensamos que ele não chora a escondida, mas ele está chorando, mas não sabe a intimidade que ele está vivendo com Deus por meio da palavra. Aleluia. Não há como não ser próspero. Pablo dijo em 2 de Tessalonicenses capítulo de número 3 e o versículo de número 10, ele disse que ele que não queira ocupar-se em algo ou trabalhar, melhor é não comer tampouco. Melhor é não comer. Pablo dijo isso. A 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Mas vamos correr que temos que concluir. Irmãos, a Bíblia diz no livro de Gênesis, a obra da criação, Deus criou Adão, imagem e semelhança do Criador. Diz a Bíblia ou não? Imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou Adão, a imagem e semelhança, que foi o que Deus disse no capítulo 2, versículo 15? Aí está a terra, aí que ela labrada.
Imagen del Senhor, homem trabalhador. Observe que o Senhor disse para ele: não haverá prosperidade em nossas vidas sem disposição de produzir. Não haverá, irmãos. Lo que Deus vai honrar em ti é tu esforço, tu trabalho. Isso é o que Deus vai honrar em ti. Isto é o que Deus vai honrar, tu esforço e tu trabalho. Se prepare para ser para Deus. Se prepare para produzir frutos. Se prepare para invertir em tu vida. Glória a Deus. Todos se perguntarmos aqui, todos que venimos de outros países, se perguntássemos a todos, voy a avicultura, que de esta voy a hablar un poco porque la de los demás, voy a avicultura. Aqui eu posso dizer que a cultura nos favorece em algo. Em nossos países de origem, os irmãos que são brasileiros aqui sabem disso, temos a cultura de endeudarmos. É uma cultura. Tu vai a qualquer tienda que vende roupa ou sapato, abre uma conta e compra sem dinheiro, sem um centavo. E logo para pagar a plazos. Como são plazos, e são pouco o que há que pagar mensalmente, hacemos uma compra maior que nosso sueldo. Aqui não hacemos isso, porque aqui não se fia. Aqui não se fia. Se não tem dinheiro, não compra. É por isso que tu vida vai melhor. Porque aprendistes, se não tem, não gasta. Não temos ali que gastar. Os irmãos sabem disso. Vamos comprar uma bicicleta, supongamos que ganhamos 500 e a bicicleta vale 700. Abro uma conta nesta tienda, compro a bicicleta a plazos. Já gastei mi sueldo e mais. E alguns dizem, eu aqui não prospero. É que a cultura, a prática dessa cultura empeora as coisas. Aqui é diferente. Aqui tu vas ao supermercado com 20 euros e não pode gastar 30. Tem que gastar nos 20. E se te faltar 10 cêntimos, tem que correr algo de labor, se derrame, mas não de água. É por isso que funciona melhor. Porque organizamos melhor. Segundo elemento importante para a prosperidade. Primeiro é o trabalho. Toda prosperidade está vinculada a trabalho. Segundo é a preparação. O que já falamos aqui na introdução. Se prepare, procure avançar. Não sirve simplesmente orar e não preparar. Senhor, eu quero um trabalho de piloto de avião. Eu contigo não quero ir. Imagina-te volar. Que loucura. Cada dia num país diferente. Cada dia não, porque não vai dar tempo. Entre semanas em lugares diferentes. Quero esse trabalho, Senhor. Oro. Tanto para isso. Nunca vou conseguir isso se eu não preparar para isso. Nunca. Então, é uma oração nessa. Uma oração de tom. Ai, Senhor, não responde minha oração porque não me abre uma porta dessa. Para quê? Para que te mates e em cima levar a muitos. Não preparar-nos nos levará a não conquistar nada. A não conquistar nada. Abrace oportunidades. Apareceu? Agarre. É um curso profissionalizante. Não me interessa. Abrace logo, depois assim falta. Prepare o verde em ti. Nunca sabe amanhã. Nunca sabe o dia de amanhã. Te pode fazer falta para algo. Inverta neste conhecimento. Se prepare para o que Deus vai pôr em tus manos. Ore ao Senhor por algo e comece a trabalhar em cima. Comece a preparar para ello. Quero ser piloto. Comece a estudar, comece a preparar para isso. Comece a preparar. Senhor, quero que me des um coche. Vai começando por el carneiro primeiro.
E Deus vai dar o coche, mas empieza a estudar para o exame, para que quando esse coche chegar, não seja um problema, seja uma bendição. O que passa é que invertemos as coisas. Compramos o coche antes do carnê, nos pide a guarda civil e é dolor de cabeça. Ai, Senhor, tem misericórdia. Imprudência te levará a consequências. Não atribua a Deus tu mala preparação. Esse segundo elemento, se prepare para ele. Comece primeiro por... Sempre vivíamos em um povo fora e congregávamos em uma igreja, uma dificuldade em autobuses. Muitas vezes nos quedávamos para trás porque não deixava subir com aquele cochecito que traía gaba, era um bebê. E muitas vezes nos quedávamos. Todos os sábados chegávamos à casa 11h30, depois de várias horas, esperando entre a espera e lá chegar a casa. Eu me acordo uma vez que nevou tanto, 2010, se não me equivoco, e o bus não nos pôde levar, nos deixou lejos. La neve, o cochecito um dia, e Gabriel chorava, desesperado. E muitos irmãos diziam: compra teu coche, vai vir muito, não passa nada. E o dia que tem um coche, será para bendição e não para problema. Porque aprendi com a palavra que cada coisa deve em seu devido lugar. Somos imprudentes e queremos bendição de Deus. Deus não está para bendecir esse tipo de coisa. Me recordo de uma palavra del saudoso irmão Vinícius. Uma vez hicimos um grupo de irmãos, fomos a Algeciras a um evento da juventude. Estávamos em 3 ou 4 veículos. A ida foi perfeito, mas na hora de venir, saímos um domingo às 8 da noite de Algeciras, assim frio, para chegar aqui a Madrid, são 700 quilômetros aproximadamente, e trabalhar no outro dia. Venimos como loucos, chegou um momento em que ele nos hizo parar em uma carretera, e ele nos disse: hasta 120, que é o que manda a lei, Jesus nos acompanha, a partir de aí estamos solos, se quereis ir, bom viagem, mas eu me quero. Prudência. Devemos atuar com este preparo, querido, em todo, para termos a bendição de Deus. Para que o Senhor venha bendecir nossas vidas e logo a bendição se transforme em problema. Aí vamos culpar a Deus na eternidade por nosso despreparo. Então, preparação é todo. A Bíblia diz, no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 4, ele diz: busquem a jovens de bom parecer e com capacidade de aprender. Glória a Deus. Preparação é todo. Os grandes homens que foram usados por Deus, o maior que foi usado por Deus, que Deus mais usou no Antigo Testamento, o homem que Deus... podemos dizer que foi o que Deus mais usou, porque em cada área Deus usou alguém, mas Deus usou Moisés poderosamente, e Moisés era formado em conhecimento e sabedoria. A Bíblia diz no Novo Testamento que Deus usa Pablo tremendamente, e Pablo foi formado, Pablo tinha conhecimento. Seja uma mente que não envelhece, porque às vezes pensamos: a missão de aprender. Não, querido, seja uma mente que não envelhece. Salmo diz: será plantado como árvore plantado junto às correntes de água, que dá seu fruto em seu tempo. Glória a Deus. Seguimos. Terceiro elemento: visão. Tenha visão. Tenha visão. Trabalho, preparo e visão. Determina, a visão determina onde queres chegar. E isso te vai exigir um planeamento. Vas a tener que planear. É como uma ruta em um viagem. Vas a tener que planear. Tenha uma visão. Pablo dijo em Filipenses capítulo 3, versículo de número 12. Vamos ler Filipenses 3, 12. Ele que disse na palavra de Filipenses capítulo 3, versículo 12, diz assim: não que lo haya alcançado já, nem que já seja perfeito, senão que prossigo para ver se logro assim aquello para lo qual fui também nascido por Cristo. Irmãos,
Eu mesmo não pretendo haberlo já alcançado, pero una cosa hago, olvidando certamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía esta visión. Se não é por visão, a obra de Deus não avança. Se não há homens com determinação, em visão, em ver que Deus pode fazer, a fé não vai funcionar. Sábado passado, falávamos aqui que temos o defeito de ver o que falta, o que está ausente. E quando miramos o que está ausente, não vemos o que temos. Deus está buscando pessoas com visão, capazes de ver o sobrenatural, capazes de ver que será difícil, mas será possível. Desistimos muito fácil, queridos. Estamos desistindo fácil. E não podemos desistir tão facilmente. Não podemos desistir porque às vezes está a um passo da conquista e desistimos. Paramos, desanimamos, frustramos, porque não temos visão. A visão, a falta de visão, mengua nossa fé. E isso é crer em lo que Satanás nos predica. E Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para uma visão. Veja mais allá. Tenha essa visão. Glória a Deus. Todos os grandes homens que foram usados por Deus tiveram visão. Tiveram grandes visões. Todo Israel ameaçado por Golias. E Davi lhe vê e disse, e tem uma visão sobrenatural. Deus está comigo. Ele é grande e eu sou pequeno. Mas minha fé alcança, se Deus está comigo, eu posso vencer este gigante. Tu problema é grande, hasta onde tu queira que ele seja grande. Quando tu decida tu problema, hoje menguarás delante de mim, ele terá que menguar-se. E tu crescerás delante de tu problema. Tenha essa visão de ver mais allá. As crises de nossas vidas têm o poder de roubar nossa visão. Às vezes estamos focados em el dolor que sentimos, em el problema em que estamos submergidos, em el confronto que estamos passando, e perdemos a visão, e a bendição está ao nosso lado, e estamos focados no problema que vivemos. Quero um exemplo bíblico. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo número 21, a partir do versículo 14, 15 em adelante. Agar e Ismael en el desierto, sin agua. La Biblia dice que el agua se acabó. E quando lemos detenidamente, Deus não hizo nascer uma fonte de água no deserto. A Bíblia não diz isso. Mas Agar se desespera, um desespero, uma crise que lhe impede ver uma fonte de água. Muitas vezes estamos assim, mirando a crise, o problema em que estamos, e te está impedindo ver uma fonte de água que é uma bendição. Aí a Bíblia diz que ela se aparta desesperada, o muchacho grita, se desespera, e a Bíblia diz que Deus oye, e Deus vê a aflição de Ismael, e Deus queria ser dele uma grande nação. Aí na Bíblia nos vai dizer que Deus abre os olhos de Agar, e ela vê uma fonte de água no deserto. Pida a Deus que abra nossos olhos para ver o que está ao nosso lado. Porque este problema está tão forte, tão grave, tão grande, tão difícil, que te está impedindo ver uma fonte de água em meio do deserto. Pida ao Senhor, Senhor, abra meus olhos para que eu possa ver, Senhor, esta fonte de água em este deserto. E eu quero dizer uma palavra profética para a tua vida. Há fontes no deserto. Abra os olhos e verás. Aleluia. Há
Hay fuente de agua en el desierto. El cuidado de Dios es grande para contigo y para conmigo. Mas às vezes temos que orar uma oração diferente. Ao invés de pedir, Deus mande um milagre ou uma resposta que já está a tu lado e tu não lo estás vendo. Às vezes, queridos, a resposta foi enviada desde a primeira oração, mas o problema é tão forte, o dolor é tão grande, que não has conseguido ver. E está a solução a tu lado. Vamos fazer uma oração diferente. Diga ao Espírito Santo: Senhor, abre meus olhos para que eu pueda ver, contemplar a solução que o Senhor já enviou em minha direção. Aleluia. Crises, problemas nos cega, nos alerta e nos impede de ver a solução para o problema. E às vezes a solução está a tu lado. Aleluia. E Deus somente está querendo que tu abra os olhos e veja. A solução estava ao lado de Geazi, o moço que servia a Eliseu, e ele não veio. Eliseu estava vendo o problema e Eliseu estava vendo a solução, e Geazi se desespera. Aí Eliseu lhe disse: não se preocupe com o exército que vem contra nós, maior é o exército que temos aqui. Geazi estava vendo o problema e ele disse: eu não vejo aqui nada. Aí Eliseu disse: Senhor, abra os olhos a Geazi para que ele veja. Quando o Senhor lhe toca a Geazi, a Bíblia diz que ele vê carros, ele vê homens armados preparados para a guerra. Pida a Deus para abrir os olhos, querido. Pida ao Senhor para mostrar a solução que está do lado. Pare de focar em la crise. O povo, quando estava na reconstrução do muro, estava focado nos escombros e queriam desanimar-se. Aí Neemias se levantou e disse: parem de mirar nos escombros e vamos focar no muro em que teremos que construir. Aleluia. Pida a Deus para abrir os olhos e verás. Glória a Deus. Em quarto lugar, quarto elemento que ocasiona a prosperidade em nossas vidas: cambio de vida e modelo de gestionar. Às vezes um câmbio nos vem bem, gestionar, e às vezes, irmãos, teremos que cambiar hasta de relações que nos atrasam, que nos impedem, que nos mantêm presos. Pessoas que têm o prazer de menguar tua esperança. Há pessoas que tu conta um sonho para ele e diz: vou orar e Deus vai realizar este sonho. Há outros que têm o prazer de menguar e dizer: para de tonteria. Os irmãos de José lo fizeram assim. Desvincule daqueles que intentam menguar tua esperança, tus planos e tus projetos. Se alerta disso. Isso não te ajuda. E devo cambiar esse modelo e gestionar meu entorno e estar ao lado de pessoas que me aportam coisas positivas. Porque para acusar-nos e para tentar menguar nossa esperança, já está o inimigo. Se acerque de pessoas que creiam em tu potencial, que te ajuda. E quando tu disse: mas isso para mim é tão difícil, ele disse: insista, que lograrás. E tu conseguirás e lograrás. Porque alguém te empurrou aí, te ajudou à conquista. E às vezes teremos dificuldades de desprender-nos desse tipo de pessoas que só nos deprimem, es deprimento. Cada vez que habla com ele, eles te bombardeia com coisas negativas. E Deus está querendo renovar nossa mente a uma mente sana.
Deus está querendo fazer de ti uma pessoa próspera, mas tu entorno não favorece. Então, não há como Deus atuar, porque a influência te prejudica. Em uma empresa que há vários trabalhadores, quando se percatam que tu tens grandes possibilidades de crescer, e aqueles que não têm este desejo, este sonho, eles não vão nascer muito para ajudar-te a crescer. Eles vão procurar menguar-te. Vão influenciar-te a atuar em contra da empresa. Vão influenciar a cometer erros. Tu não vais crescer e não vai prosperar porque não quer. Porque se queres, rapidamente vai pedir ao Espírito Santo, ajuda-me a discernir quem está comigo ou quem está contra mim. Mas aquele que sonha, aquele que pensa como tu, ele te dirá, caminhas isto. Aunque muitas vezes lhe tocará repreender-te, não te fales. É uma repreensão para crescimento. Vas conquistar. Então, vamos começar a cambiar, a gestionar melhor nossas companhias. Cambie pessoas que te atrasam. Já falamos aqui, Ló atrasou Abraão. Foi um atraso na vida. Até que Abraão, no desprezo de Ló, Deus não lhe abre a visão a Abraão para ver grandes coisas. Quando Ló se vai, o Senhor diz, vira aqui. A hora, todo será tuyo. Mas a companhia não era adequada. A companhia não era favorável. Glória a Deus. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 30, que Jacó prospera grandemente. E quando Jacó foi tão próspero, o sogro e os cunhados já lhe miravam assim um pouco raro. Tua prosperidade incomoda. Tua prosperidade molesta a alma. Aí a Bíblia diz que Jacó, quando vê o sogro mirando assim, ele disse para sua esposa, vamos fazer uma coisa? Vamos voltar para nossa terra, porque o ambiente aqui cambiou. Já não é o mesmo. Então, desprenda de lo que não é contigo. Desprenda de quem não acompanha tus sonhos. Desprenda de quem não está contigo na mesma embarcação. Desprenda de quem não tem prazer em tu crescimento. Desprenda. Há pessoas que não têm prazer em ver-te crescer espiritualmente. Eles te querem sempre no mesmo lugar. Desprenda disso. Agarre com Cristo. Cambie isso e o Senhor há de cuidar grandemente de tu vida. Glória a Deus. Em quinto lugar, organização. Várias vezes falamos de organização. Como posso prosperar se sou desorganizado? Irmãos, os cajones de los calcetines estão organizados? Sim ou não? Ou estão aí tirados de qualquer maneira? Se não eres capaz de organizar nem os cajones de los calcetines, como vai organizar tua vida econômica? Organização é todo. É todo. Quando Deus criou o universo, Deus foi por etapas. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Glória a Deus. Haz-lo por etapas. Termine uma antes de começar outra. Porque senão, você vai enredar. Às vezes o desejo de conquistar é tão grande, mas os passos que estamos dando não são os que nos levarão à conquista. Nem sempre correr tanto em la salida inicial te hará chegar primeiro. Nem sempre. Nem sempre avançar rápido é sinal de que vai chegar rápido, que vai conquistar rápido. Uma organização é tudo. Pensamentos, ideias, pressupostos, economia, casa, família, igreja, tempo, palavra. Todo tem que ter uma organização. É como a palavra de Deus, organizar nossos pensamentos, saber o que vamos transmitir, organizar as ideias para que todos nos entendam e juntos harmonizamos e sentimos essa harmonia. A organização é todo. Todo funciona, irmãos, quando
Estou com um problema no garagem de casa, está desorganizado. Sim, porque estamos movendo umas coisas em casa e às vezes para terminar rápido, sabe o que hacemos? Corremos e lançamos no garagem. Mas é uma calamidade. Cada vez que vamos buscar uma coisa, perdemos mais tempo buscando que hacemos o que íamos fazer. Está um problema. Mas será por pouco tempo, porque vamos poner ordem aqui. Devemos organizar. Vai ser qualquer coisa, vou buscar um destornilhador. Senhor, nas voltas que tem que dar, na quantidade de sacas com ferramentas esparramadas. Organização é toda. Japonês tem a costumbre de bautizar um lugar para cada coisa. Aqui é o lugar das chaves. Chega em casa, as chaves aqui. Aqui é o lugar dos sapatos. Nós outros somos desorganizados. Perdemos a chave de casa porque não bautizamos o lugar para as chaves. A visto de carteira, ela deixei aqui. Não tem um lugar fijo para a carteira. Os carregadores de los móveis. O problema. Porque não temos um lugar bautizado fijo para cada coisa. Has visto isso? Não. Eu não deixei aqui. Aí esse lugar? Não é. Organize. Vas a ter menos problemas. Vas a ser próspero. Glória a Deus. Aleluia. Vamos importar com todo, com mínimos detalhes. Às vezes não importamos com coisas pequenas. Damos importância nas coisas grandes. Uma vez, vou dizer nome porque não é nada mal. Fomos a Leroy Merlin. Creio que estava Kleber, Kleber estava e não sei quem mais estava. E para correr um carro ali, havia que deixar 5 euros. E fomos e descargamos, lemos depois, e havia um sítio para deixar o carro. E vamos volver ali e correr os 5 euros. Kleber não havia pagado isso. Os 5 euros, vamos dar exemplo. Que disse? De eu deixar 5 euros jamais? Não. Às vezes não hacemos caso a 10 cêntimos. E muitas vezes 10 cêntimos, por 10 cêntimos não pode levar. Às vezes, não hacemos caso a 10 cêntimos. E muitas vezes 10 cêntimos é um milagre. Tu vas em uma máquina dessas que tem que meter moeda. Se falta 10 cêntimos, não cai café. Não cai. Cheguei a Brasília e fui com minha madre a um sítio. E com a costume. Ali fomos a pagar umas coisas. Me teria que devolver 58 cêntimos, algo assim. Me deu 55 porque não tinha 3 euros. Eu não me vou daqui. E me 3 cêntimos. Mas tá tonto o quê? Parei na fila da papeleria e digo, não. A mulher corre o telefone, chama o gerente. Olha aí um senhor aqui que está haciendo caso a 3 cêntimos. Não, haciendo caso não. São meus. Tu lo estás querendo indevidamente. Apropriação indevida. 3 mil. E 3 de toda essa cola aqui, final de ano, quantos são? Irmãos. Sério. És tuyo. Deus te deu. Lute por ele. Não abandone, não despreze porque pensa que é pouco. Não, senhor. Tu Betinho a ser desconto de água quando vai comprar? É nada. Ah, quanto vale? Tá, tenho tanto. Vem amanhã. São prósperos. E por outro lado, trabalhadores. Tu vê eles por aí, vagueando por aí, pedindo. Não, eles estão trabalhando. Como loucos. Podem prosperar, são prósperos. Então, lute, haga caso a todo o que Deus te deu. Porque às vezes nós temos caso, é pouquinha coisa, não importa. Não, senhor. Aqui é um dito que disse que um grano não hace um graneiro, pero ajuda é companheiro. Lute por ele. Glória a Deus. E para concluir, que não nos vai dar tempo. Glória a Jesus. Sexto lugar, reciprocidade.
Ação que motiva a corresponder de forma mútua a uma pessoa ou coisa. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo de número 12: Lo que queréis que los haga los hombres, devemos hacerlo também. Quer bem? Pratique o bem. Quer amor? Pratique o amor. Seremos prósperos. Se vas a comprar algo, pagas em efetivo, e o cajero se equivoca en el cambio, te dá um câmbio mal, vuelve e lo devuelve. Porque isso não te prosperará, não te enriquece. Não te enriquece. Nos passou aqui com a insonorização deste local. E agora se valia 38 euros, caríssimo, o que está por detrás das paredes e no teto. Quando Luiz se acorda, que ajudou comigo aqui, os irmãos que trabalharam aqui. Fomos a comprar, os irmãos foram a comprar, estávamos trabalhando. Em minha mente, seria uns 400 euros no que os irmãos iam a trazer. E chegar aqui com uma fatura de 90 euros, não pode ser. Algo está mal aqui. Quando fomos ver, cobraram apenas um rolho. E havia venido 6 ou 7 rolhos. Em um total era 300 e algo de diferença. E no outro dia, Mano Kleber, que foi quem foi comprar, fomos ali, encontramos a mesma pessoa e ela já havia sido notificada por seu superior que ela teria que abonar. E se surpreendeu quando fomos a devolver, quando o irmão Kleber foi ali e abonou os 300 euros com a fatura a nome da igreja. Depois disso, cada vez que íamos a comprar, nunca mais nos revisavam o coche, o que teníamos dentro. Porque dizia, tenho 50 ladrilhos. Ela sabia que eram 50 ladrilhos. Então, irmãos, apropriação indevida não te enriquece. Ao contrário, te mengua, não te prospera. Lo que quiera que te hagan a ti, hazlo a los demás. Pratique de la misma maneira. Aleluia. Se queres desfrutar de paz, vá sembrando paz, vá sembrando amor. Se queres viver alegre, vá sembrando alegria, esperança. E não há como não ser bendecido. Bem-aventurado é o varão que não andou em conselho de malos, nem estuvo em caminho de pecadores, nem em cia de escarnecedores se ha sentado, senão que em la lei de Jeová está sua delícia. Aleluia. E em sua lei medita dia e noite, será como árvore plantado junto a correntes de águas. Aleluia. Sempre isso. Eu me surpreendi quando o pastor Marco Fabiano vindo a primeira vez aqui a nossa igreja, quando estávamos em outro local, e ele veio como um pastor americano. E ele me disse, se tu vês como funcionam as igrejas americanas, como são os americanos, por isso é uma nação próspera. O pastor disse que vendria em um viagem para uma igreja, uma obra, puseram uma mesa e puseram um canasto ali, uma canasta. A maioria da igreja se levantou e colocou uma ofrenda ali. Pastor, é para esta obra. E pergunta-lhe à igreja se há necessidade de algo mais. Eles sembram. É uma igreja próspera. É uma igreja bendecida. As igrejas americanas são bendecidas. As igrejas brasileiras que estão ali são pobres. Hasta hoje siguen no idioma português, são pobres. Mas as americanas são bendecidas, porque sembram. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Todo espírito que patrocina miséria será repreendido sobre tua vida e sobre minha vida, sobre nossas vidas. Deus te abrirá portas para concluir. E quando o Senhor te abrir esta porta, em primeiro lugar, honre ao Senhor.
Glorifique a Deus. Em segundo lugar, honre a tua família, aqueles que estiveram a teu lado. E em terceiro lugar, seja eles eslabão de providência para alguém. Ponga-se sobre tus pés esta noite, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Todo espírito que patrocina miséria sobre tu vida está repreendido por el poder da palavra de Deus. Se tu crês nesta palavra e queres tomar posse disso, levante tus mãos para o céu e adore a Deus. Glorifique ao Senhor e tu serás próspero. Coloque essas coisas em prática em tua vida e vai ver que algo começará a melhorar. Pessoas prósperas são organizadas. Pessoas prósperas são recíprocas. Pessoas prósperas, irmãos, organizam sua vida, gestionam as amizades. Pessoas prósperas têm visão. Pessoas prósperas se preparam para as coisas. Pessoas prósperas trabalham. Pessoas prósperas, aleluia, adoram e glorificam ao nome do Senhor. Honra a Deus em todo. E minha oração nesta noite vai ser para que Deus venha prosperar a tua vida, tanto espiritual como econômica. Aleluia. Deus te vai abrir portas no deserto. Tu serás proprietário. Aleluia. Glorifique a Deus, porque esta é uma palavra profética e há de cumprir sobre tua vida. Aleluia. Deus te dará casa própria. Deus te dará hogar. Deus te dará um lugar bendecido para provar que Ele é o Senhor sobre tua vida. Mas seja organizado, seja atento à palavra do Senhor, e Deus vai abrir essas portas em tua vida. E quero orar nessa noite por tua vida, bendecendo tua casa, tua família, tua história, teu ministério, aleluia, tua saúde, tua vida emocional, tua vida psicológica, tua vida profissional. Eu quero orar para que Deus venga menguar todo espírito que é enviado para menguar tua esperança, tua fé, tua confiança no Senhor. Deus vai abrir portas, tesouros escondidos serão revelados para ti a partir do momento desta organização. Seja prudente, vá o necessário, não malgaste, viva com sabedoria e verás a bendição do Senhor sobre tu hogar. Oremos a Deus. Senhor Jesus, nesta tarde, Senhor, te adoro, glorifico ao Senhor, ó Deus querido, Senhor, que o Senhor possa guiar-nos e orientar-nos, Senhor, por meio da palavra. Que o Senhor, ó Deus querido, venha conduzir nossas vidas em sabedoria. Quero orar nesta tarde pedindo, Senhor, que o Senhor venha repreender, Senhor, todo espírito que é enviado, Senhor, para roubar, Senhor, a esperança, para roubar a prosperidade. Senhor, e nesta oração, Jesus querido, eu quero pedir, Senhor, que aqueles que decidirem poner, Senhor, por prática essa palavra, ponerla por obra, Senhor, portas serão abertas sobre essas vidas, eles, Senhor, serão proprietários, Senhor, comprarão vivendas, Senhor amado, para a glória de tu nome, Senhor, abrirá portas de empresas, para a adoração do nome do Senhor Jesus, para aqueles que decidirem, Senhor, poner estas palavras, esta orientação do Senhor, por obras, o Senhor vai brilhar o sol da justiça, e toda obra do inimigo será repreendida por el poder da palavra do Senhor. Nesta tarde, ó Deus, te adoramos, glorificamos e exaltamos ao Senhor para a honra e glória de tu nome santo. Prospere, Senhor, este ministério, prospere, Senhor, esta vida, prospere este chamado, este dom, Senhor, que está sobre esta vida. Senhor, prospere na empresa, prospere economicamente, na prosperidade do Senhor será bendição sobre esta casa, sobre esta vida, sobre esta família. Abra portas, Senhor amado, Deus querido, abre os olhos
para que tenhamos visão e venhamos a ver, Senhor, a prosperidade a nosso lado. Senhor, que o foco seja cambiado e não esteja tanto em problema, senão, Senhor, em la bendição e em la solução que o Senhor nos envia. Para a glória de tu nome, Senhor, vidas hão de testificar, ó Deus querido, que o Senhor hizo lo impossível. Em nome do Senhor Jesus, te damos graças e te adoramos. Em nome de Jesus. E a igreja disse: amanhã estaremos aqui adorando a Deus às 11 da manhã. Trabalho, organização, insistentemente. Amanhã às 11 da manhã estaremos aqui. Alce assim tus manos. Que a graça de nosso Senhor Jesucristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos. Dê um abraço em tu irmão e saúde ele com a paz do Senhor Jesus. Deus bendiga toda a igreja em nome de Jesus.